Olá, meus amores! E hoje nós vamos fechar as nossas aulas de História. Essa é a nossa última aula de História, da sua apostila do volume 4, e também, a nossa última aula de História do quarto ano, do ano letivo de 2020, tá bom? Então, só para você se lembrar, nós estamos começamos a aula passada sobre a revolução em relação às comunicações. Como as comunicações, como elas existiam e como elas se transformaram. E a gente conversou bastante sobre as questões das redes, internet, né? A comunicação era através de cartas, passou pelo telégrafo, telefone, e depois vimos que tudo está ligado a um grande computador, e que nós chamamos de receptores, né? E aí estamos todos ligados pela rede da internet. Hoje nós vamos falar também uma revolução que chegou antes da internet, a história do rádio, do cinema e da TV. Mas antes da minha explicação, eu vou deixar aqui um vídeo curtinho, só para te ajudar a lembrar de todo esse conceito, de tudo que a gente já falou sobre a comunicação. E eu espero que você curta, aproveite, aprenda, e eu já volto. Crianças, vou mandar um SMS para o celular de vocês. Mas por que enviar um SMS se você está aí na nossa frente? É só falar. Sim, mas eu quero dar um exemplo de comunicação. Assim eu posso comunicar diretamente com vocês. Hoje, o sistema de telefonia e a internet são os principais meios de comunicação. Com a internet, ficamos sabendo de tudo o que acontece no mundo, numa velocidade incrível. Isso é o que eu chamo de globalização da comunicação. É isso, sem falar nos contatos que eu faço pelas redes sociais. Tenho amigos no Brasil inteiro, Dorinha. Aí vocês precisam tomar certos cuidados. Verifiquem bem antes de adicionar qualquer um nas redes sociais. Existem muitas pessoas mal intencionadas. Não aceitem estranhos, não forneçam dados pessoais de vocês ou dos seus pais, nem abrem seus e-mails suspeitos. Esses são um dos piores perigos da internet. Com a internet, como ficaram os outros meios de comunicação? Eles tornaram-se mais dinâmicos e interativos. A TV passou a ter um comportamento mais moderno. As coberturas passaram a ser mais intensas e os programas ganharam formato com alto padrão de tecnologia. A internet passou a fazer parte da TV, seja através das notícias internacionais, meteorológicas e até vídeos caseiros. O jornalismo, tanto na TV quanto nos jornais e revistas, tentaram expressar um modo direto ao telespectador. Porém, existem alguns cuidados que precisamos compreender. Muitas vezes a imprensa defende interesses de grupos ou de mercado, e nem sempre ela expressa totalmente a verdade. Mas isso cabe da índole dos editores responsáveis. Mas é facilmente detectável quando uma revista ou um jornal ou um canal de TV expressa a notícia de modo tendencioso. Os jornais atingem boa parte da população, trazendo notícias e reportagens, entrevistas. A vantagem é que num jornal, alguns especialistas podem escrever suas opiniões sobre determinados assuntos. Ele tem mais conteúdo que na TV, que é um resumo das notícias do dia. Assim como as revistas também podem trazer opiniões de colunistas e especialistas, elas geralmente debatem temas específicos, como política, economia e cultura. Geralmente são semanais, quinzenais ou mensais. Vocês gostam de revistas? Eu gosto de revista de games, fico sabendo das novidades. Eu prefiro revistas infantis. Eu prefiro ler quadrinhos. Eu gosto de revistas de adolescentes. Elas me trazem dicas de paquera, de moda e tudo de bom. É isso, crianças. Eu gosto de revistas sobre turismo e gastronomia. Essas revistas são meios de comunicação direcionados ao público definido. Mas entre os meios de comunicação, um dos mais populares em nosso país ainda é o rádio. O rádio atinge milhares de residências. Com ele, as pessoas ficam informadas, ouvem as músicas de sucesso, se divertem com programas de humor, aprendem com especialistas. Existe uma interatividade, pois o ouvinte pode participar pedindo músicas, dando opiniões e muitas vezes concorrer a prêmios. E claro, as cartas. O correio é uma das empresas mais dinâmicas do país. É através dele que as cartas são enviadas.
Mesmo em tempos de internet, o correio tornou-se ainda mais importante, pois é através dele que recebemos as mercadorias, muitas vezes compradas pela internet. E somente através dos correios é que podemos enviar presentes, cartas pessoais, telegramas e cobranças também. Enfim, é através dos meios de comunicação que podemos nos manter informados. A comunicação é importante para mantermos uma nação pacífica e próspera, e também para aprimorarmos os nossos conhecimentos. Muito bem, vocês viram que o vídeo falou em vários caminhos e meios de comunicação e parou aí no rádio. E é por ele que nós vamos começar também a nossa aula, a nossa explicação e vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Abra sua apostila na página 27 e veja essa imagem aqui. Essa imagem você consegue ver alguém falando, que é o locutor. Você percebe que do locutor e do outro lado que nós temos o rádio, existe aí no meio dessas duas imagens uma torre. Sim, essa torre é muito importante porque ela emite ondas para receber e para transmitir. Então, se você olhar direitinho, você percebe que ela está recebendo através das ondas a fala do locutor e através das mesmas ondas ela está transmitindo essa fala para os aparelhos de rádios. Mas você conhece o rádio? Você usa o rádio ainda hoje? Pois é, mas o rádio, gente, foi uma invenção que atraiu muita atenção de todo mundo. E até hoje, muita gente ainda usa e escuta o rádio para poder ficar bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mais pessoas do que você imagina, é verdade. Mesmo na época da internet, onde toda a comunicação é super veloz e rápida, instantânea, o rádio, por ser um aparelho, uma invenção para a gente hoje bem mais antiga, ela ainda faz parte da casa de muitos brasileiros, principalmente nas casas onde a energia elétrica ainda não chegou, principalmente na parte rural das cidades, nos locais mais longe, onde não tem. Porque o rádio também, se você não sabia, é possível ligar e ser ouvido através de pilhas. Sabe aquela pilha que a gente coloca no controle remoto da TV? Exatamente, muitos rádios eram fabricados também para poderem funcionarem através de pilhas. Por essa razão, quando a invenção do rádio chegou até o Brasil, houve assim um super mega interesse por ele. Vamos ver mais um pouquinho sobre a história do rádio? Olha só, ainda sobre essa imagem que está aqui, eu gostaria de pedir para você destacar aí, ó, desse quadrinho que tem ao lado do rádio. Na estação de rádio, o som é transmitido para uma torre que envia ondas de rádio para os aparelhos. Os primeiros aparelhos de rádio eram grandes, mas passaram a ser portátil com o passar do tempo, pequeno. Tanto que tinha radinhos desse tamanho assim, ó, que colocava no bolso. Isso depois de muitos anos após a invenção do primeiro modelo de rádio, certo? Essa novidade só chegou ao Brasil em 1922. Era muito caro, só rico podia comprar. Hoje, né, já que muita gente perdeu o interesse, muita gente que eu falo, quem tem acesso à internet já perdeu o interesse em estar ouvindo a comunicação e se manter informado, então a gente quase não liga mais para o rádio. Mas como eu disse, muitas pessoas que não têm acesso à energia elétrica, muito menos a sinais de internet, eles recorrem ainda à TV. O rádio ele foi muito importante, não só para poder passar informação jornalística, as informações políticas, as informações sobre saúde, sobre educação, também para o meio do entretenimento, trazendo novidades, músicas, por exemplo. Inclusive, o rádio foi o que mais ajudou a divulgar as marchinhas de carnaval.
principalmente aquelas que foram feitas pela Chiquinha Gonzaga, que foi uma compositora que se destacou muito nessa época, e também por uma atriz e cantora chamada Carmen Miranda. Você já ouviu falar na Carmen Miranda? Olha aqui a foto dela. A Carmen Miranda, ela nasceu em Portugal, depois ela veio para o Brasil, ela amou tanto o Brasil que ela definitivamente se tornou uma brasileira, ela se naturalizou aqui do Brasil. A Carmen Miranda, até hoje, ela é muito falada e conhecida porque ela gostava de usar roupas extravagantes, coloridas e principalmente porque ela sempre usava um turbante em sua cabeça, cheio de frutas artificiais, mas era para representar com o clima tropical que o Brasil tinha e oferecia também para os turistas de fora. Então a Carmen Miranda, ela ajudou muito a divulgar as coisas boas do Brasil para fora, para outros países, certo? Na página 27 tem o Você Sabia, trazendo um pouquinho mais de informação sobre a Carmen Miranda. É importante que você faça essa leitura. A programação dos rádios, gente, era muito interessante, porque tinha a tal da novela, radionovela. É possível ver uma novela através do rádio? Ver não é possível, mas ouvir sim é possível. Olha aqui essa imagem, eram atores, eles faziam as falas dos personagens. Tinha ator que fazia 2 ou 3 personagens, ele mudava só o timbre da voz ou a tonalidade, né, da sua voz. Então eles faziam assim, se comunicavam e as pessoas escutavam, tinha um horário certo que ia começar, igual a TV também tem na novela da TV, e eles a família toda ficava só ouvindo e imaginando aquela cena. Era muito interessante, porque só podia ter o áudio, só a voz. Além disso, passou a ter também as informações. Na página 28, tem aí um post-it amarelo que eu gostaria de ler com vocês. Lembre-se da história do trabalhador Heronildo Queiroz, que a gente falou em outra aula aí. Você lembra que ele ficou sabendo da construção em Brasília e queria, como ele estava desempregado na terra dele, ele foi até Brasília para trabalhar lá? Então, é esse Heronildo aí, olha só, lembre da história dele. Ele ficou sabendo de oportunidades de trabalho em Brasília por meio da programação do rádio, que era transmitido na praça, porque nem todo mundo podia comprar o rádio, então colocava-se um rádio que era grande antigamente na praça, e quem quisesse ouvir ficava ali sentadinho em algum lugar da praça, em silêncio, ouvindo toda a programação. Realmente, de longe assim, a gente fala que coisa mais estranha, né? Mas naquela época foi a coisa mais fantástica. Era uma tecnologia de ponta, era o que assim de top que o homem tinha criado. Dá para imaginar? Hoje a gente olhando para essa cena acha até estranha, não é verdade? Ok, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o cinema e o papel do cinema. Gente, o cinema, ele surgiu em 1895 em Paris. O cinema, ele não atraiu tanto público assim que ele começou. Primeiro porque os filmes que eram passados eram preto e branco, eram mudos, ou às vezes passavam uma musiquinha e você ia compreendendo a cena, ou em outras situações aparecia uma legenda. Então o povo não teve assim muito interesse pelo cinema, mas com o passar do tempo eles foram mudando essa programação e a tecnologia também foi mudando, foi se transformando, e depois ele se tornou uma grande oportunidade de entretenimento, e as pessoas começaram a gostar, e o interesse do público pelo cinema aumentou também o interesse dos empresários para investirem nessa indústria cinematográfica, principalmente para a produção de filmes. Os filmes nessa época eram super curtos, gente, não durava mais que 15 minutos. Olha só, hoje a gente vai ao cinema e fica quase 2 horas assistindo filmes, não é verdade? Agora eu gostaria de ler com vocês na página 30, no 3º parágrafo, eu gostaria que você usasse o seu marca-texto aí, que é importante. Olha só. A cidade de Hollywood, nos Estados Unidos,
destacou-se mundialmente na produção cinematográfica, pois nela foram fundados diversos estúdios de gravação de filmes. O clima de Hollywood, com dias mais ensolarados, quase um ano inteiro, também favorecia as filmagens ao ar livre, fora dos estúdios. Então, até hoje, Hollywood é muito famoso, a cidade é muito famosa por conta disso. Muitos atores e atrizes do mundo inteiro e aqui do Brasil sonham com uma oportunidade para fazerem filmes em Hollywood, porque lá virou o polo, o centro mais famoso da produção de filmes. A partir de 1920, o cinema ele passou a ser também um meio de comunicação. Através dos filmes, você compreendia alguns recados que era importante passar para a população. Alguns detalhes políticos, alguns detalhes mais críticos, para que a pessoa que assistisse saísse dali reflexivo, pensando sobre a situação atual em que ele vivia. Além de produzir trilhas sonoras e os filmes, a partir de então, passaram a reproduzir vozes, depois de muito tempo, dos personagens e também o som do meio em que a cena daquele filme estava sendo gravada, como um barulho do mar, um pássaro que passasse cantando, ou às vezes tinha lá um casal conversando, ou amigas conversando, e um som ligado ao lado. Então, depois de muito tempo, os cinemas começaram a tirar mais, né, as legendas e o público que assistia podia ouvir as falas. Olha aqui essa imagem do Você Sabia. Olha, aqui tem uma informação muito importante. Os primeiros filmes começaram a ser tiradas várias fotos e assim eles projetavam essas imagens com uma velocidade bem rápida, fazendo a gente entender que aquela imagem estava se movimentando. Assim foram os primeiros filmes inventados. Tem aí uma informação, os primeiros filmes eram feitos com fotografias, é o que eu acabei de falar. Você pode ler direitinho e compreender. E a televisão? Você tem uma TV em casa? Esse é outro meio de comunicação que nós ainda usamos bastante nas residências. Hoje, antes era só uma na TV, a TV ficava na sala, a família inteira parava tudo para poder assistir um jornal ou até mesmo um filme ou uma novela. Mas o que foi a TV? A TV, ela foi criada graças à inspiração do rádio e do cinema. Então, na verdade, a TV é o resultado desses dois meios de comunicação. Porque na televisão a gente consegue ter informação, nós temos jornais, nós temos toda a parte ali que nos deixa informado. E também a parte do cinema, que são os filmes e novelas que também já existiam nas rádios, certo? Então a TV juntou o que o cinema e o rádio oferecia para o público. A TV também foi um aparelho muito caro quando ela surgiu. Muita gente não podia comprar, porque só os ricos podiam comprar, porque ela era muito cara. Dependendo da cidade, do prefeito, ele comprava uma grande, também colocava no centro de uma praça, para que as pessoas pudessem assistir. Por exemplo, na minha infância, eu morei num bairro que não tinha energia elétrica ainda, tinha em todos os outros, menos na minha rua. Então nós tínhamos uma TV que ficava na casa da minha avó. Então quando a gente queria assistir, a gente ia até a casa da minha avó assistir a TV que era nossa, da minha casa. Olha que curioso. Quando não, a gente ia para a casa de alguns vizinhos onde a luz elétrica já chegava. Dali a gente também podia entrar na casa desse vizinho, a gente sentava no chão, aquele monte de criança, e a gente assistia a programação que a gente queria. Isso quando o vizinho deixava, tá? Tem isso. E para não ter que perturbar os vizinhos, muitas famílias iam até as praças, levavam seus filhos e ali passavam horas assistindo as novelas. E eu fui várias vezes com meu pai assistir alguns capítulos de novela, principalmente os capítulos finais. Mas olha só, a TV, ela foi inventada há 100 anos atrás, então ela, comparando com o rádio e com o cinema, ela ainda é mais moderna. Apesar de que, como ela tinha imagem preto e branco e era muito cara, ela não teve assim muita gente tendo interesse por conta dessa situação financeira. Mas no Brasil, em 1950, foi o ano em que a televisão chegou aqui para nós brasileiros.
você pode ver na sua página 31 da apostila que está dizendo aí, ó. No Brasil, essa tecnologia chegou em 1950 com a primeira emissora brasileira, que era chamada de TV Tupi, trazendo programas de auditórios, trazendo filmes, trazendo também várias programações. Inclusive, olha essa imagem aqui, esse homem de chapéu chama-se Chacrinha, fez parte da minha infância e adolescência. Todo sábado à tarde tinha a programação chamada Discoteca do Chacrinha, onde os cantores que faziam sucesso, eles apareciam todo sábado à tarde nesse programa para que nós pudéssemos assisti-los e vê-los cantando ali pra gente. Então era muito legal quando tinha um cantor que estava em alta e a gente estava ali curtindo aquele sucesso, a gente ficava contando os dias para que a programação do sábado chegasse e a gente pudesse assistir junto, tá bom? E nessa imagem você pode ver o Chacrinha dando de presente a alguém que participou de algum concurso lá, um aparelho de televisão. Quando isso acontecia, todo mundo ficava, uau, que legal que ela ganhou uma TV, eu também queria. Porque, como eu disse a vocês, era bem caro. Tem um post-it interessante na página 31, que diz assim, no caso do rádio, a audiência é chamada de ouvinte, porque as pessoas não viam, só ouviam, ouvinte. No cinema, quando você assistia, era chamado de espectador, tá? Já no caso da TV, que juntava o áudio com a visão e era uma tela que estava ali para que as pessoas longe daquela cena pudessem assistir, eram chamadas de telespectadores. Eram assim as pessoas e são assim até hoje chamadas, né? Você pode ver algum programa que fala, para que o nosso telespectador compreenda. Tá falando de quem? Das pessoas que ligam o seu aparelho e assistem, ok? Então, gente, sobre a TV e cinema e rádio, era esse os pontos mais importantes dessas aulas. Eu vou deixar para você um outro vídeo curtinho para encerrar nossa aula, mostrando para você um pouco sobre a história da TV. Hoje à tarde nós teremos a nossa live, nossa aula ao vivo, a revisão para avaliação de história. Então é interessante que você assista essa aula, a aula anterior também, sobre essa revolução toda e tire suas dúvidas, tá bom? Um beijo no seu coração e até daqui a pouco. Eba, acabei a lição. Vou ver televisão. Mãe, cadê a TV? A televisão pifou, Kikinha. Que tragédia! Surpresa! Papai, minha TV querida voltou! Ué, mas por falar nisso, de onde veio a TV? Do concerto, Kikinha. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Os primeiros televisores foram fabricados no início do século passado, depois de muitos estudos. A imagem que a gente via era em preto e branco. A primeira transmissão de um programa de TV foi feita em 1927 na Inglaterra. No Brasil, a televisão só chegou em 1950. Naquele tempo, todas as transmissões eram feitas ao vivo. Ao vivo? Ao vivo quer dizer que os programas eram feitos, transmitidos e assistidos ao mesmo tempo. Até hoje, muitos programas como os telejornais, jogos de futebol e shows são transmitidos ao vivo. Mas a maior parte da programação é feita de programas gravados para serem transmitidos um tempo depois. E quando a TV ficou colorida? A primeira TV em cores surgiu na Rússia em 1949, mas só em 1955, nos Estados Unidos, começaram a ser fabricados os aparelhos de televisão em cores.
No Brasil, a primeira transmissão em cores aconteceu em 1972. De lá pra cá, a televisão evoluiu muito. Os velhos aparelhos a válvula deram lugar a modernos televisores de tela plana. Por isso, a imagem ficou mais nítida. Hoje, a TV é uma mania mundial. Só no Brasil, ela é assistida em mais de 40 milhões de casas. Inclusive na minha. Mas como a imagem chega até aqui? Bom, o programa é gravado ou transmitido ao vivo através das câmeras. Elas enviam as imagens para uma sala de controle. De lá, as imagens vão para um transmissor que envia os sinais para uma torre com uma grande antena. As imagens, então, são transmitidas por ondas até a antena que está na sua casa. Aí, o seu aparelho televisor recebe as imagens do meu programa, que é um sucesso! Mas nesse complicado caminho, alguns probleminhas podem acontecer, Kika. É que os sinais enviados podem bater nas paredes dos prédios e das casas e se desordenar até chegar aí. Então a imagem fica cheia de fantasmas e chuviscos. Mas este problema vai acabar com a chegada da TV digital. Ela usa a linguagem dos computadores e a transmissão é perfeita, livre de interferências e distorções. Além disso, a TV digital será interativa. Isso quer dizer que você vai poder escolher a sua programação clicando em um menu na tela. Kika, me empresta o controle remoto, que hoje é o último capítulo da minha novela. Querida, me dá um controle que eu quero ver o jornal. Todos querem ver a televisão que foi inventada há um tempão. E até hoje manda imagens por ondas que saem da emissora, vão para uma torre transmissora e chegam na minha casinha em toda a cidade com a maior qualidade e transmite a novela e jornal. Enquanto não chega a TV digital, todo mundo quer escolher o canal. Nossa, Kika, em que canal você aprendeu tanta coisa? Só quando se me devolverem o controle remoto. Um tchauzinho ao vivo e em cores. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem!